existe uma técnica que eu utilizo dentro do meu dia a dia e tento incluir isso também nos meus atendimentos, que é o Non-Sleep Deep Rest, é o não fazer nada. Dormir estando acordado, né? O NSDR, é ficar longe das distrações e simplesmente parar. Eu faço um mapeamento emocional através do movimento físico. Esse é o sentido da neuroterapia aplicada no exercício físico. Eu subi num palco para falar para algumas pessoas, centenas de pessoas, e eu me peguei por trás, naquele minuto que vai chamar o seu nome, aqueles segundos cruciais para você entrar, eu tava assim, pulando assim. Aí eu disse, pera, calma. Eu consegui ver a Mônica criança. Aí eu disse, opa, eu dou conta. O ser humano se transformou num produto. Num seguidor, num valor, num Pix. Que tudo é energia, você já sabe. Mas você já parou para pensar na possibilidade de alinhar os chakras, equilibrar as emoções e ainda cuidar do corpo? Pois é possível, e eu vou conversar hoje com uma pessoa que trabalha dentro dessa temática. Ela alinha ciência, corpo e alma, e ainda deixa a gente mais gata, mais gostosa, mais bonita. Seja muito bem-vinda, Priscila Serápio. Falei corretamente? Corretamente. Muito obrigado pelo convite, é uma honra para eu estar expressando aqui todas as verdades perante o nosso corpo, principalmente corpo físico, emocional e espiritual, que hoje em dia, né, nessa abrangência que não dá para separar, né? Não tem como separar. Não tem como separar. Eu agradeço muito, eu quero que você transborde absurdamente. Gente, o episódio, vocês sabem que dura uma média de 60 minutos, mas a gente passaria 24 horas conversando, porque a mulher tem muito conteúdo. Ela é um absurdo, é um Google, diria assim. Ela tem sido meu Google. Vou lá, vejo as postagens, pego uma informação. Vou lá, vejo as postagens, pego as dicas. A gente vai deixar o perfil dela e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de seguir. Mas vamos lá. Fala um pouquinho pra gente, quem é a Priscila? Fala um pouquinho da tua formação, dos teus sonhos, do teu momento. Se apresenta pra gente. A Priscila, em essência, na verticalidade, é a pessoa amorosa, é a pessoa que tem empatia, trabalha através da essência e enxerga a essência de cada pessoa. É a Priscila companheira, e a Priscila que pega o desafio do próximo e agrega isso, acolhe isso para si, para ser espectadora da transformação humana e assim conseguir evoluir em conjunto. E facilita o desafio? Facilita, porque daí eu pego o sentido da essência da Priscila e transformo ele no sentido do meu ego, no sentido da horizontalidade do meu ser, né, do meu fazer, aliás, para que eu traga essa personagem da minha vida, né, todo o conhecimento baseado em preparação física e mental, o trabalho também da aptidão cognitiva, né, e reúno tudo isso com o campo etérico, né, as energias, onde cada um, para mim, acaba sendo um imenso acervo de conhecimento, cada pessoa que cruza o meu caminho. Então, eu unifico a verticalidade da minha essência com a horizontalidade do meu fazer e se transforma nessa Priscila. Vocês já estão entendendo. Estamos falando com uma educadora física, isso mesmo, educadora física que tem uma visão holística, que consegue transformar a dor do outro com uma visão de quem está de fora e se transforma numa facilitadora. Isso. Que às vezes a gente está tão dentro da nossa dor, das nossas crenças, que a gente não consegue nem ver saída, acha difícil demais. E você vem de fora com um olhar, com ferramentas e transmuta. Exatamente. Tipo isso? Exatamente isso. Porque quando a gente se encontra na dor, né, e foca a nossa atenção na dor, a gente cria uma emoção, e essa emoção faz a reação química dentro do teu corpo, e isso se expressa para mim através da tua realidade, né, da matéria física. E geralmente o que acontece quando nós estamos em situação de conflito interno, o nosso foco fica diretamente direcionado para luta e fuga, né? Então tu faz um mira laser em relação à situação do problema,
né? E tu não consegue criar essa abrangência em relação à tua consciência. A tua visão não está expandida. Não expande, né? E como eu venho de fora, como uma personagem, não tenho influência sobre o teu campo ainda, né? Eu consigo ter essa visão um pouco mais ampliada. Então, o meu sentido e até o nome da minha metodologia vem através disso, o designing, né? O designo é enxergar o teu designo, é enxergar aquilo que faz parte da tua essência e apresentar uma nova rota neural para o teu cérebro, para ampliar um pouquinho o teu foco, né? E sair do mecanismo de luta e fuga, para que assim o teu corpo consiga reagir de outra maneira. Você acredita, você trabalha com base de que o corpo é a cura para a alma? É a porta de entrada? Com certeza, com certeza. Porque a matéria física que nós vemos, né, a gente se representa através dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. E esse é o ego, né? Então, nesse sentido, quando nós queremos ultrapassar um pouquinho e criar o verdadeiro significado da palavra expansão de consciência, a gente tem que esquecer um pouquinho desses sentidos. Para a gente perceber que é no silêncio do teu interior que existe uma alma esperando para ser ouvida, sem que os sentidos do corpo influenciem. Qual é a sua definição de ego? Você falou na palavra ego. Qual é a sua opinião sobre o ego? O que é o ego? O ego é super importante, porque é ele que te traz a sua identidade. O problema é o determinismo em relação ao ego, o julgamento, né? A expressão do ser humano em sempre criar uma autocobrança daquilo que é o certo, daquilo que é o errado, daquilo que é o bom, daquilo que é daquilo que é o ruim, do que é o sim e do que é o não. Esse é o teu ego se expressando. E ele é muito bom perante a tua representação. É necessário, né? É necessário. É a tua imagem perante a vida, né? Mas nós temos o self, que é a tua essência, é o teu interior. Quando não existe julgamento, quando tu trabalha através da lei do menor esforço, o soltar o teu desejo e fazer com que tu mesmo se acredite que existe uma força maior que age dentro de ti, excluindo os sentidos. E o nome disso é a tua consciência. O desejo aprisiona? Se ele entrar em cruzamento com o querer. Desejar é diferente de querer. O querer pode simbolizar uma necessidade. O desejar já simboliza algo maior, um entusiasmo maior, né? O teu sonho, né, de desejar. Se imagina como uma criança, quando deseja algo, ela não enfrenta o conflito em relação àquela necessidade, eu preciso daquilo. E o ser humano adulto já não. O ser humano adulto, ele cria um sofrimento perante o desejar, porque ele quer. Só que isso para o sentido do campo etérico, fora da matéria, que é o campo eletromagnético, o querer é não ter. O querer emite um significado à tua escassez, porque a tua emoção não está sendo representada ali. Eu quero. Então isso emite uma vibração energética de escassez. Tu precisa ser antes de ter. Então, a tua sensação, o corpo, né? A gente fala, o corpo sente, a mente pensa. Tu só vai conseguir aquilo que tu deseja ou que tu quer quando existir uma coerência entre os teus sentimentos e os teus pensamentos. É aí que acontece a coerência entre o coração e o cérebro. Faz sentido aquele pensamento que diz assim, agradeça pelas coisas antes de você tê-las? Exato. É esse sentimento, já agradecer, não ficar simplesmente pedindo, desejando. Exato. Eu já começo a agradecer porque eu já crio o campo Exato. do ter. Exatamente.
Porque a neurociência da gratidão, inclusive, ela trata muito, isso também acaba sendo um dos fatores onde eu crio um biohackeamento nas pessoas, onde a gratidão, ela te coloca no momento do pertencimento ao presente. O restante é ilusão. Você é grata só pelo que você já tem. É grata pelo aquele momento onde estão os seus pés. Não fica criando um sentimento de saudação àquilo que já passou e nem uma ansiedade por aquilo que já veio. Tu tá no agora. Tu olha ao teu redor, tem um podcast. Presente. Né? Tu tá no teu pertencimento. O nome literal já diz, né? O presente da vida é hoje. Isso é tão curador. Porque hoje é uma das maiores dificuldades das pessoas. Exato. É a presença. Exato. As pessoas estão cada vez mais além, só no futuro, no futuro. Eu não digo nem o passado, é muito mais no futuro, a ansiedade corroendo, porque a gente fica corroído, adoece. Exato. Essa tua virada de chave na tua caminhada de educadora física, de educação física para física quântica, quando foi que teve essa virada de chave? O que foi que, obviamente, como diz o ditado, a fruta não cai longe do pé. Uhum. Já existia uma sementinha que, claro, ninguém vira assim da noite pro dia. Mas assim, qual foi a tua virada de chave de entender que isso pode fazer parte do teu contexto profissional de educadora física? Não teve um momento tão pontual assim, porque antes de eu pensar em fazer educação física, eu pensava em fazer física já. Na minha infância, eu já pensava em ser cientista, né? Eu vivia no meu mundo desde criança. Você sempre foi questionadora? Sempre, sempre. E o meu mundo era a criatividade. Eu inventava brincadeira, eu inventava montava os meus próprios brinquedos. Uma personalidade inconformada. Exatamente. E eu caí na educação física pelo fato de... eu fui uma criança obesa, bem gordinha. Sério? Meus avós, praticamente a minha infância inteira eu fui criada com os meus avós. Minha mãe fazia muito plantão, meu pai viajava muito. E eu estudava integral ainda no colégio, né? Então era aquela coisa de quanto mais a criança tá fortinha, mais saudável. Ela está, né? Bem criação de vó mesmo. Bem criação de vó. E dentro na minha vida pessoal, eu tinha esse acolhimento do cômico e aplausos, e diante da escola era o julgamento, né? Nossa, que gordinha, né? E foi quando eu encontrei a natação. Eu vivia nesse conflito entre aquilo que eu fazia e era aplaudida com o colégio que tinha muita, né? Na época não existia bullying, né? A gente tinha que resolver de imediato. E por eu estudar integral, a minha parte na tarde, no período da tarde, eu fazia muitas atividades. E foi na natação que eu encontrei o silêncio e a expressão da fluidez, né? A expressão do meu corpo, de eu entrar na linha dos meus pensamentos. E eu gostei disso. Eu gostei de silenciar esse mundo barulhento, o mundo dos ruídos, né, embaixo d'água. E eu gostei tanto que a natação fez parte da minha vida ao longo de 15 anos, da minha jornada. Ao ponto de eu pensar, ou eu vou para a física, ou eu vou para a educação física pela natação. E daí foi assim que tudo aconteceu. Mas a física quântica sempre estava na minha vida. Desde quando eu era criança, eu era apaixonada por esses assuntos, sabe? E eu acho que a jornada na minha vida no soltar e nunca esquecer da minha criança interior, que cria, né, fez eu chegar onde eu tô hoje. É porque você saiu de uma forma, né? Porque digamos hoje que educação física mudou bastante, de 10, 20 anos atrás mudou bastante, mas ainda existe
uma forma, um padrão. Sim. E eu estava estudando o seu perfil no Instagram, ele sai totalmente desse padrão, ele é disruptivo. É um trabalho que você não está só olhando o bíceps e o tríceps. Sim. Você está olhando o olhar. Olha, não ficou muito legal, mas ela entendeu. Mas você está no olho da pessoa, você está na alma, você está no sentimento. Na tua janela. Na janela, exatamente. Eu percebo que você, além de olhar um corpo, de querer dar uma estrutura, um emagrecimento, enfim, você precisa também curar dentro. Sim, muito. Porque precisa ter essa associação da cura. Com certeza. Porque você adoece muito mais se eu consigo malhar, ficar musculosa, tudo, mas eu estou destruída por dentro. A gente vê muito isso. Demais. Muito. E eu acho que, sinceramente, eu não sei o que é pior. Você está destruída por fora e por dentro do que você está... Aquela vitrine perfeita, mas por dentro você está um bagaço. É o ovo dourado, né? Teoria do ovo dourado. Fala mais dessa teoria do ovo dourado. O ovo dourado é quando tu enxerga e vê aquela casca de ouro por fora, e ninguém pode tocar, né? Aquilo ali é tua armadura. A tua armadura. No caso, tá guardada, tá blindada ali a 7 chaves. Porém, quando tu começa a tocar o inquebrável, né, o antifrágil perante ao determinismo, a etiqueta, né, tu vê que essa casca é muito frágil e que o conteúdo dessa casca é um pouco vazio. É por isso que eu não me toque de hoje em dia. Tem muito isso. Tem muito. Na verdade é um medo, né, a emoção do medo. É comum você quebrar essas cascas no seu trabalho? Sutilmente. Com respeito. Com respeito. No sutil. Porque eu não gosto da palavra aluno, né? Porque aluno do latim significa sem luz. Aluno. Né? É aquela pessoa que só recebe, né? E você entende como troca. É uma troca. Eu tô ali, falo toda vez, assim, às vezes eu faço uma troca de agenda, né? Faço uma rotação entre os alunos e às vezes me abre um espaço na agenda. Eu falo, eu penso comigo, né? Obrigado pelo tempo que ficou, sempre por ordem minha, deixando uma bela de uma imagem. O mais difícil já aconteceu, que foi o universo nos conectar. Então, em algum momento, se ele precisar, eu vou estar aqui porque eu estou saindo de uma boa imagem, né? E, no mínimo, um certificado de boa lembrança a gente leva, de ambos os lados. Isso é muito importante, né? É uma aprendizagem. As pedras se encontram. Você tem que deixar uma caminhada bonita. Exatamente. Você não sabe se vai voltar pelo mesmo caminho. Exatamente. E é tão interessante isso, assim, porque eu vejo, eu trabalho com 3 personagens, digamos assim, né? Além dos outros que eu sou ao longo do dia, o digital, rede social, a assessoria online e a aula presencial, né? Na assessoria online, eu deixo sempre as portas muito abertas, né? Principalmente, quer experimentar? Eu tô aqui, eu me transformo numa melhor amiga para a pessoa. Quer mandar o John para desabafar? A minha regra é nunca acelerar, porque são nas tuas palavras que eu encontro a chave para transferir isso para o exercício físico. Então, tu tem um suporte de uma inteligência artificial personificada para quando tu precisar. E geralmente, uma inteligência artificial com muita emoção. Exato. E geralmente quando as pessoas saem, pode passar 4 anos. Às vezes elas voltam e falam assim, Pri, você tá com a tua assessoria online ainda? Tô aqui. Quanto é que tá? Eu falei, é o preço que tu pagava antes. Eu não crio esse sentido do ego, eu vou reajustar o valor que tá voltando. Então são essas pequenas diferenças assim no meu profissionalismo que faz com que eu tenha cada vez mais tijolos para o meu crescimento e para o crescimento da pessoa também, porque ela se sente acolhida. É um transbordo. É um transbordo. Porque você transborda, você aprende muito também, eu imagino, Demais. Nessa caminhada, muita troca. Demais. E eu vejo isso como
as pessoas se sentem respeitadas. Sim. Porque é muito ruim quando você se sente que alguém está se aproveitando de uma vulnerabilidade sua. Sim. Porque, assim, eu entendo que existem exceções, mas a maioria das pessoas que te procuram, ela tem uma vulnerabilidade. Uhum. Ela está vulnerável em algum ponto. Sim. Todos temos vulnerabilidades, mas buscar você tem um porquê. Uhum. E chegar até... Chegar até você. Se chegou até você, já tem até uma razão, um movimento que é necessário ali. E naquele momento você se sentir que está sendo usado, que está sendo aproveitado, é muito ruim. Sim, ainda mais hoje em dia que o ser humano se transformou num produto. Num seguidor. Num seguidor, num valor, num Pix. Exato. Né? O teu corpo se transformou num instrumento de venda e compra, no sentido de status social, né? No sentido de tu ficar um pouco aprisionada perante o mundo de suplementações, de tratamentos ou falsas soluções. Dicas rápidas, dicas milagrosas. Isso. E a velocidade que existe nas informações hoje em dia, aquilo que hoje tu vê como algo que pode ser solucionável, amanhã já não é mais. Porque o conflito entre os profissionais da área da saúde fica muito grande para querer te ganhar. Você tem que ter muito discernimento na hora de seguir alguma instrução, orientação, pesquisar, estudar, se esclarecer. Porque a oferta é muito grande. Exato. É um leque, assim. Esse é o meu papel. Esse é o seu papel, o filtro. É o filtro e falar assim, não vai. Não quero. Já me chegou ao ponto de que vem muito, às vezes, né? Falou, eu tenho a rua principal onde todo mundo anda. Eu gosto de sempre estar andando nas ruas tangentes. Eu não me insiro. Até por uma proteção energética e também para eu sair um pouco da visão matéria e determinada. Dos pacotes, né? Que a gente já tem os empacotamentos já certos. Exato. Os combos, você sai do combo. Exato. Tá... Poxa, eu estou me sentindo... Eu vejo no comportamento verbal da pessoa e até na expressão dela, quando ela fala para mim que eu não aguento mais fazer aquelas sessões de estética. Não faz? Eu termino uma, poxa vida, já vem mais um monte de pacote em cima. Falei, tu já pensou se podia estar usando esse dinheiro para outra coisa? Porque é um campo que, assim... Tudo gera, não é um começo, meio e fim. É uma dependência, É um começo, um meio, aí ele te retorna para o começo porque ele te coloca medo e o fim nunca chega. Nunca chega. É muita cobrança, né? Se você olhar assim direitinho, estética, é cabelo, e é sempre mais. Mas você vai para ver uma coisa e te oferecem 20 coisas. Exato. Exatamente. Está sempre gerando a necessidade na gente. Esse é o ego. É o ego. E se a gente não cuidar, hoje, com essa questão de rede social, você fica cada vez querendo mais. Porque você vê o palco das pessoas, você não vê os bastidores. E a gente está passando por um ponto de inflexão muito grande que se iniciou pós-pandemia em relação à saúde e o bem-estar. O exercício físico ele teve um grande... um agravamento, no sentido paradoxo de dizer, nesse boom em relação à pressão em fazer atividade física depois da pandemia, né? Onde eles descobriram que existe uma molécula que é produzida através da contração muscular, chamada irisina, que pode aumentar a tua imunidade. Né? Então, a irisina, né? Pronto, agora virou a moeda de troca. A solução é o exercício físico. Há 5 anos atrás. E a gente está se encaminhando para a solução em relação ao wellness, só que o wellness no sentido um pouco tóxico. Porque de tanta gente fala de wellness, não era para estar todo mundo bem. Só que a gente não vê todo mundo bem. É o bem-estar, fica tóxico a positividade. É bom você ser vulnerável, é bom você expressar suas emoções negativas também.
Porque assim você está colocando movimento naquilo que está estagnado e guardado que você nunca conseguiu expressar. Então, entendeu? Então, assim, até que ponto eu posso falar do verdadeiro wellness sem que tu pense que eu esteja vendendo algo para ti? É muito tênue isso. Né? E essa toxicidade que você fala é muito interessante, que eu estava refletindo sobre isso esses dias. Eu gosto de correr. Uhum. Eu adoro correr. O silêncio que você encontra na natação, encontrou na natação, eu encontro na corrida. Sim. A corrida ela me dá um silêncio mental muito interessante. E eu gosto de correr, realmente eu sinto prazer. Mas é impressionante como as pessoas... Eu fiz uma prova esse final de semana, eu escutei, nossa, só vai fazer 5? Uhum. Só. Ah, qual foi teu pace? Eu até fiz uma postagem sobre isso. Não é sobre qual foi o meu pace. Não é sobre quantos quilômetros eu vou fazer. É como eu me senti ali. O que foi que eu aprendi? O que foi que eu processei? O que é que eu estava pensando na hora? É isso que está importando para mim. Sim. Eu não estou indo competir com ninguém, eu não quero ser primeiro lugar, eu não estou cada vez querendo mais, quero correr mais rápido, quero isso, quero 5, 10, 15. Isso vai ser uma consequência, mas Sim. as pessoas hoje estão tão presas a resultados, a número, a competição. Ah, tu corre tanto, só faz 5, eu já fiz 10. Ok, bom para você, eu vou fazer 5. Sim. Então você entende hoje, você percebe isso claramente, essa competição é muito grande, ela é doentia. Exato. A comparação. A comparação. E o adulto, ele esquece da principal forma que faz ele atingir a felicidade hoje em dia, que é tão cara. Ele esquece de ser feliz. Porque ele se julga, ele se compara, ele se menospreza, né? Ele se cobra a todo momento. E que ponto, às vezes até assim, tu tá sozinha dentro de um carro e tu quer cantar uma música alta e tu fica com vergonha do teu silêncio e tu não consegue se expressar. O adulto hoje é a comparação, né? O mostrar que tem mais. Aonde fica a tua liberdade? Será que a tua liberdade, tu não se encontra nesse efeito dopaminérgico quando tu tá fazendo 5, sem pensar em pace? Tu acha que teu corpo, sem os sentidos que eu comentei no início da nossa conversa, tu acha que esses sentidos estão se importando com aquilo que a tua consciência lá dentro tá se manifestando? Isso é liberdade. É quando tu consegue sair do sentido da matéria, realidade física, e se transformar num nada. E simplesmente ser. Ser. É verdade. Tanto é que eu não lembro o trajeto da corrida. Uhum. Depois eu estava conversando com uma amiga, não sei o que, porque era no Museu do Olho. Eu digo, a gente passou pelo Museu do Olho. Eu não estava assim. Eu estava para dentro. Sim. Eu estava ali curtindo a dor, conversando com minha mente. Isso. Vamos, eu consigo, me trabalhando. Eu estava ali... Eu por eu. Essa é a meditação tão falada hoje em dia, né? Você tem que meditar, você tem que meditar. Você consegue parar teus pensamentos? Zerar por completo teus pensamentos? Quem é você sem os seus pensamentos? É isso que o teu pertencimento a todas as sensações e assistir os seus pensamentos como se fossem um filme significa meditação. Meditação é estado de presença plena. Assistir. É onde tu encontra a tua coerência. Eu sempre me culpei muito por não conseguir meditar. Tu medita? Você realmente agora você tirou um peso, porque eu dizia, eu não consigo parar meus pensamentos. Eu não consigo controlar. Então, para mim era um peso tentar meditar, porque eu ficava querendo controlar e era aquela... conflito constante. Olha o ser humano, né? É a mesma coisa que eu chegar para ti agora e falar assim, ó, a partir de agora, eu não quero que tu pense em uma xícara. Não pensa numa xícara. A xícara não vai entrar nos teus pensamentos. O que vai acontecer? É só a xícara. Já entrou. E quando você diz não pensa, a mente vira um turbilhão. É onde o adulto vive hoje. No turbilhão. Não pode fazer isso. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que me apresentar desse jeito. O não.
que leva para o sim. Isso adoece. Entendeu o querer do desejar? É verdade. Então é muito... tem um corpo musculoso, torneado, com baixo índice de gordura, com massa magra, vai muito além de puxar peso. É a completude, né? É quando tu entende que o teu corpo nada mais é do que a representação da cura de todos os teus pensamentos do passado e que tu se esqueceu de tudo que tu gerou de emoções no passado e se transformou em uma nova identidade. Quando tu tem a capacidade de esquecer do teu eu do passado para viver uma nova realidade. Quando tu curou as tuas emoções. Eu ainda diria, Priscila, até por experiência própria, essa questão do eu do passado, comigo eu não uso nem a expressão esquecer da Mônica do passado. Eu acolho a Mônica do passado. Porque ela vai existir sempre. Os problemas que eu tive, os traumas, eles vão existir. E eu tô sempre de olho neles. Só que não te interfere mais, o que eu não deixo é eles fazer parte das minhas decisões, do meu posicionamento hoje. Perfeito. É isso que eu busco fazer, porque o tempo que eu tentei esquecer daquilo ali era quando eu mais lembrava. Quando eu mais lembrava. Entendeu? Então, assim, hoje eu ressignifiquei aquele passado, aquelas crenças, aqueles limites que me foram impostos. Foi uma personagem que fez parte da tua trajetória que hoje tu olha e fala assim, obrigado por me fazer chegar até aqui. Ok, exatamente. Né? Só que não te interfere mais. É interessante isso. Sim. E é tão personagem que teve um momento no meio do ano que eu subi num palco para falar para algumas pessoas, centenas de pessoas, e eu me peguei por trás, naquele minuto que vai chamar o seu nome, aqueles segundos cruciais para você entrar, eu tava assim, pulando assim. Aí eu disse, pera, calma. Eu consegui ver a Mônica criança. Ah, que legal. Aí eu disse, opa, eu dou conta. Sim. Você não vai comigo agora. Comecei a segurar o corpo. Tá tudo bem. Você agora vai lá pro palco, lá pra plateia, e você vai sentar na primeira fila. E você vai ver o show que eu vou dar. Porque agora eu não preciso de você. Olha tá tudo certo. Eu te acolho. Eu te acolho. Naquela hora eu voltei, travei, e foi muito interessante. Eu respirei, isso ficou muito marcado para mim. Quando eu entrei, que eu olhei para a primeira fila, aquela pessoa que estava ali se transformou na minha imagem pequena, ela assim, para mim. E aquilo me deu tanta força. Eu não entrei naquela criança insegura, com medo, nervosa, que estava saltitando, mas ela existia. Você não vai comigo agora, porque eu dou conta. Você vai sentar lá. Sim. Então, foi uma estratégia para mim que funcionou muito. Fantástico. Sabe? Eu não fiz de conta que ela não existia. Porque se eu fizesse de conta que ela não existia, aí é que ela ia criar força. É pior, porque aquela criança, ela está precisando de uma atenção. De um olhar. De um olhar. A Mônica adulta foi a responsável a abraçar ela. Dizem, né, que nós determinamos a nossa vida até os nossos 7 anos de idade, onde a mente, o disco rígido, o nosso subconsciente, está aberto para absorver tudo e te transformar, né? Tudo que tu recebe até os teus 7 anos de idade. E é uma esponja já nessa época, esponja. Né? E nessa fase dos 7 anos, a gente tem muito... Até virou um clichê, né? Falar, cuide da sua criança interior, né? Mas... se tu não pega a Mônica adulta e não olha lá para trás e não percebe que ela precisa de um abraço, que ela precisa de um acolhimento, que ela precisa da segurança sobe no palco, eu estou torcendo por você. Ela existe, ela está aqui na minha frente agora, essa criança. Né? E o adulto, infelizmente... Só que ela está segura. Hoje ela está segura. Hoje ela está segura porque tem alguém... que está dando conta. Exato. Então ela está segura. Hoje em dia, ela tem o pai e a mãe ali, em equilíbrio, oferecendo o suporte que ela precisa.
Agora, isso existe uma manutenção. Existe, porque isso tem recaída. Se Todo você dia. não cuidar, você cai. Todos os dias. É uma atenção diária. Exato. É um acolhimento diário que a gente tem que ter. Exatamente. E esse acolhimento, ele é alimentado pelas nossas energias físicas e emocionais. Sim. E aí que entra um treinamento de alta performance, Exato. um trabalho de equilíbrio energético, Isso. um trabalho de alimentação, que é o seu leque de trabalho. Exatamente. E o movimento em si, né? O movimento nesse fluxo emocional, nesse espiral ascendente, né? O movimento antes de tu pensar numa identidade, a gente tem um gatilho emocional. O trauma, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Aquela emoção ficou 3 dias em ti, ela se transformou num humor. Aquele humor passou uma semana, está se transformando num temperamento. Se passaram 2 anos, aquilo ali, o teu temperamento já se transformou numa identidade, né, numa personalidade, e se transformou depois numa identidade, né? Então, para esse sentido, para a gente criar todo esse resgate, o que a gente precisa gerir? O princípio, a emoção. E qual que é a principal ferramenta que te mantém com a emoção elevada? De tu treinar o reconhecimento da capacidade ilimitada de potencial que tu tem. O exercício físico. É quando tu consegue superar aquele momento, é quando tu consegue desenvolver um trabalho de força. Os neurotransmissores produzidos pela felicidade são os mesmos, ou pelo bem-estar, pelo estado de alegria, pela motivação, não são os mesmos transmissores produzidos pelo movimento, pelo exercício físico. A dopamina, que te faz... Não é uma dopamina barata. Não, é a dopamina da conquista que te faz continuar. Né? A serotonina, que é produzida através do oxigênio, que a gente pensa, né, o órgão que mais produz oxigênio é o pulmão. Não, é o estômago. Então, está produzindo esse oxigênio, a serotonina, produzida pelo estômago. Por isso que ela tem tanta ligação com o intestino, é o nosso segundo cérebro. Né? Por isso ela tem tanta ligação ali, que é o quê? O ar, é tu respirar, é tu ter o sentimento de felicidade. Né? Aí a gente entra na endorfina, que é a maravilhosa máquina do corpo de te anestesiar depois da sensação fantástica do pós-treino. Endorfina, né? Endo dentro, orfina, anestesia. Uma anestesia interna. E por último, o que tu tem? A ocitocina. A ocitocina é quando o teu coração, nesse sentido da repetição constante, da produção desses neuropeptídicos, dessa produção de reação química que acontece no teu corpo, vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Tu vai começar a produzir um amor próprio, uma capacidade de dizer não. Né? A ocitocina nada mais é do que um neurotransmissor capaz de criar o quê? Um relaxamento nos batimentos do seu coração. Mas ela te posiciona. Assim, ela te coloca no sentido parasimpático. Tu pensa com mais abrangência. Tu não tá mais o simpático daquela ação e reação, efeito newtoniano. No impulso. O nitrato, a partir do momento que tu começa a produzir ocitocina no teu corpo, as reações químicas geradas pelo nitrato, que promove essa vasodilatação no teu coração, faz com que tu entre nessa coerência daquilo que a gente já comentou, do sentimento e do pensamento. Quanto maior o teu sentimento do corpo com o teu pensamento, da mente, maior é o teu sentido de de realização pessoal. É aí que entra a estima. Se a gente conseguir travar uma lógica dentro da nossa mente sobre isso, o pensamento, ele gera um sentimento, isso falando de forma positiva, o sentimento gera uma ação que gera resultado. Sim. Então a gente tem essa cadeia
que vai sempre nos impulsionar. Exatamente. É por isso que a tua própria afirmação antes de sair no palco gerou esse impulso para frente. As palavras que a gente emite para nós mesmos... O sentimento, ação, resultado. Exato. Total, verdade. Então, eu tive o pensamento. Meu primeiro pensamento, sentimento, ação, resultado. Eu estou tendo um discernimento maior sobre aquilo que eu penso, porque eu não sou aquilo que eu penso, mas eu sei observar os meus pensamentos. Então, vou gerenciar eles. Pera, você vai fazer assim agora, né? Você está aqui, você está calma, comando. Positivo. Gerou um sentimento de calma. Tu produziu amor próprio ali. Tu produziu acolhimento perante a si. Mas eu também dei segurança e firmeza. Exato. Agora é contigo, agora vai. Teve a ação, impulsionou, gerou dopamina. Senti segurança, gerei dopamina, prazer, no sentido de estou segura, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou fazer acontecer. Agiu. E acontece, resultado. O resultado final. Não é só olhei, quero resultado. Né? Fiz que não vi e vai. Os festes. Hoje em dia a mente funciona através de quicklies. Imediatismo. Imediatismo. A gente tem que organizar um pensamento, um conhecimento em 18 segundos para ser aceito dentro de uma rede social. É uma luta, né? Interna. É uma cobrança muito grande. Não, você não entendeu errado. Ela não é terapeuta, ela é educadora física. Você deve estar se perguntando, mas ela é terapeuta? Ela é psicóloga ou é educadora física? É um pouquinho de cada. E é esse o legal. Quando a gente tem uma profissional que é disruptiva, que não está naquela forma, naquela receita de bolo, que vai lá e passa 3 exercícios de bíceps, abdominal e esteira. Não. Não vai ser sobre isso. Não serão todos os alunos iguais. Cada aluno, que nem é aluno que ela chama. Como é que você chama? Pessoa. Cliente. Cada pessoa que ela assiste tem uma história de vida, tem uma emoção. Como eu falei no início, eu estava estudando o teu Instagram e foi muito interessante. E como tanta coisa já mudou para mim, você acredita? Eu posso até te dar um depoimento. Ontem eu fui fazer avanço. Eu nunca faço. Aí ontem eu cheguei e digo, vou fazer avanço. Fui lá, eu vou avançar na vida. Isso. E comecei a falar, mas eu fiz com tanta força o exercício. É interessante que você deve mudar a vida de tanta gente, que você faz ideia de alguns, mas nem tanto. Eu sou uma espectadora. Mas é muito fantástico isso, sabe? Como refletiu para mim o avanço, um simples avanço. Eu passei a olhar de forma diferente. Hoje eu fiz abdominal, eu trouxe um sentimento para o meu abdômen, pro core, sabe? Isso. Aquilo virou uma armadura pra mim na hora que eu tava fazendo. A gestão emocional. Rapaz, eu só pensava em você, eu treinando agora. Obrigada. Sério, é um negócio muito bacana porque ela traz informações cirúrgicas. Isso. Eu vi um vídeo também, você com uma pessoa que você estava assistindo, que você comentou assim, tal pessoa trouxe para mim que sentiu tal coisa, então hoje a gente vai trabalhar, você fez um abdominal meio lateral, eu digo, engraçado. Tudo tem um porquê. Tudo tá ali no corpo. É como se a gente fizesse um raio-x no corpo e naquele momento tem uma mancha escura, que é aquela emoção que ficou ali, e tu vai ali para dar uma soltada. Vamos liberar. De uma forma lúdica é isso, sim, nessa liberação? Isso. Eu faço um mapeamento emocional, né, através do movimento físico. Esse é o sentido da neuroterapia aplicada no exercício físico, né? Então, eu utilizo bastante base de psiconeuroimunologia, psicossomáticas, medicina tradicional germânica, os asanas, inclusive também da base do yoga, mas não desse yoga marqueteiro que nós vemos banalizado. Hoje, né? Então, o corpo, para mim, nada mais é do que uma representação daquilo que tu manifestou emocionalmente, né? Por que eu preciso colocar um aluno para corrigir e não permitir com que ele expresse, por exemplo, um agachamento quando não está fazendo certo? A posição do agachamento, nesse sentido, o 360 pélvico, ele fala muita coisa para mim. Quando a pessoa não consegue agachar por completo, é medo.
resgate a tua própria essência. E geralmente existe uma trava na pelve, existe uma trava na tua lombar. Aquele medo de dar um passo à frente. Então, quando tô quase levantando aqui para mostrar o exercício, quando tu consegue sustentar o teu espaçamento dos dedos e descer a tua pelve, né? Aterrar o teu chakra base, que é onde fica o acúmulo das nossas emoções, do coronário, passa pelo plexo, pelo laríngeo, vai passando pelo cardíaco, plexo solar, até chegar na base, é um estoque emocional tão grande que não está sendo liberado. E fica ali acumulado, né? Trava. Como é que eu vou chegar para a pessoa de uma hora para outra e falar assim, você não está agachando certo? Então, quem sou eu para corrigir algo que eu estou ali para gerar uma injeção de entusiasmo nela, de motivação, ao ponto dela liberar esse medo. Dela se entender. Dela se entender. É aquela frase, o corpo fala, né? O corpo fala. O corpo fala. Inclusive, eu estou lançando um livro agora, Emotion Lift, o protocolo para transformar as suas emoções estagnadas em definição abdominal, né? Tu comentou sobre o avanço, eu utilizo como um devocional dentro do livro 5 exercícios, e cada exercício dele representa um conflito emocional, que tu pode utilizar como se fosse uma neosaldina no dia para curar aquela emoção. O polichinelo, por exemplo, é um exercício maravilhoso, ele trabalha 100% do teu corpo. E tão simples. Exploração de território. E tão simples. Não precisa muita coisa. Aqui mesmo eu podia fazer o livro todo para ti. Quando será o lançamento do livro? Agora tá para ser lançado no dia 12. Boa. Tô esperando, tô numa ansiedade assim, menina, mas eu sei que vai vir no momento certo. Eu vi esse vídeo e já salvei pra mim, que eu não sou besta, eu tô estudando essa mulher, eu vi o vídeo e são 5 exercícios super simples, mas são exercícios medicinais, eu diria. Exato. Né? Terapêuticos. Exercícios terapêuticos. Exato. Quando você começar a fazer exercício, fazer a sua atividade física, o seu treino, sem ansiedade de resultado, perfeito, de corpo bonito. Obrigada. Eu digo isso porque a gente conversa muito, por isso que eu disse que eu me apaixonei muito quando eu cheguei nela, porque eu disse, meu Deus, ela fala tudo que eu penso, tudo que eu acredito. Não é sobre ficar musculosa, não é sobre crescer, não é sobre não ter gordura. Uhum. É sobre estar bem. E daí eu quero te perguntar, por que as pessoas hoje em dia falam tanto sobre a solução fisiológica, física, né? E as soluções químicas, e ninguém está falando sobre a solução emocional, que se as emoções não estiverem equilibradas, tanto o seu sistema fisiológico quanto o seu sistema químico não vai ter resultado. Em algum momento ele vai quebrar. Em algum momento ele quebra, porque o teu corpo emocional está sendo representado por toda a tua estrutura física. Ele não sustenta muito tempo. Não sustenta. Se as emoções não estiverem, né? E você, eu também tenho uma coisa que eu acredito, quero ver se você concorda. Nós temos os remédios dentro da gente. Sim. A gente consegue dosagens terapêuticas produzindo internamente, estimulando, incentivando. O problema é que a gente, como você falou, a gente está na busca imediata, a gente quer o rápido, a gente quer soluções, a gente quer resultado, a gente está tudo assim, tudo querendo rápido. E cada vez que a gente busca mais por fora, a gente se distancia da cura verdadeira ali, né? Vou citar um exemplo, quando a pessoa está passando por uma situação estressante na vida, de algum conflito, enfim, o cabelo não fica diferente, a pele não fica diferente, o teu corpo não manifesta. Totalmente. O teu corpo não inflama. Existem pessoas que ficam com manchas, né? O corpo, ele está em uma combustão, ele está gritando para ser ouvido ali. De tão inflamado. Da mesma forma que ele conseguiu produzir, ele pode conseguir parar de produzir e se regenerar. Fica tão nítido que é muito difícil de ver a nitidez expressa nisso. Porque quando tu faz um corte na mão,
um quartinho na mão ali, que seja. Sabe que aquilo ali vai se curar. Sozinho e rápido. A gente tem uma inteligência no corpo absurda, mas que a gente não usa. Não. A gente não usa. Esse é o meu papel. Eu parei até um pouco de usar a palavra performance, porque vira muito... Eu vejo que você usa muito a palavra personificar uma nova identidade. Isso. É você estimular e incentivar a pessoa a se entender? A se entender e também se relacionar da mesma forma que eu adorei o exemplo de subir no palco, ressignificar aquela emoção que se transformou na tua identidade. É curar aquela emoção. Tudo teve aquele princípio. Então, tu resgatar aquilo que te transformou na identidade, né? Lembra da sequência, né? Emoção, humor, temperamento, personalidade e identidade. Tu vai fazendo resgate. Chegou. Opa, descobri o meu desígnio. Descobri a minha essência. Tudo isso daqui não era eu, porque a minha emoção me transformou nisso aqui que eu sou hoje. Tudo vem de um gatilho. Assim como a tua criança se transformou num adulto. Você se afasta da sua essência. E você deixa essas crenças lhe guiar, decidir por você. Eu também lembrei de uma coisa, eu queria ouvir tua opinião. Você falou sobre emoção, temperamento, comportamento e identidade. Eu passei uma época estudando bastante sobre a medicina ayurvédica. Uhum. E a Ayurveda, ele defende muito que esse é o caminho da doença também. Sim. A partir do momento que você vai guardando a emoção, aquilo vai lhe corroendo Sim. ao ponto de virar uma doença. Isso. E chega até o ponto de não ter mais solução. Isso. Então você tem que estar muito atento aos sinais do corpo antes que chegue na doença. Antes que chegue, é se ouvir. É se ouvir. É se ouvir. E como que a gente treina o se ouvir? Nesse estado meditativo que tu encontra, por exemplo, quando tu está numa corrida, no teu pertencimento ao presente. Né? A gente dedicar 2 minutos do dia para pensar na nossa vida gera tanta neuroplasticidade no cérebro, né? Gera tanto o nascimento de novos neurônios, que faz com que a gente se distancie um pouco daquele efeito rápido dopaminérgico dos scrollings, né? Do rolar a tela. O que tu está buscando? Por que tu não pega aquele tempinho de 2 minutos, para e pensa sobre a tua própria vida? Né? A gente tem existe uma técnica que eu utilizo dentro do meu dia a dia e tento incluir isso também nos meus atendimentos, que é o non-sleep deep rest. É o não fazer nada. Dormir estando acordado, né? O NSDR. É ficar longe das distrações e simplesmente parar. Para dar uma calma para o teu cérebro que está tão em beta, velocidade de foco, concentração, que é quando que ele chega no alfa, né? Quando que ele chega na calma. Então o NSDR vem nisso, né? De tu baixar a tua onda cerebral para que tu consiga ter uma visão mais ampla sobre as situações. 2 minutos. Mudam o teu dia. Nossa. Eu vou te contar uma coisa que eu faço, que é bem isso. Eu não tinha nome e não tinha técnica, mas eu vi que é um resultado muito positivo. E até o motivo que eu estou lançando um livro também. Ah, que legal. Semana que vem. E o nome do livro é Pratique Quem Você Quer Ser. Perfeito. E eu entendi que isso é uma prática. Eu tenho que praticar o que eu quero ser. Isso. Então, por exemplo, eu tenho uma regra comigo, eu acordo todo dia no mesmo horário. Então, você pode dizer, mano, você é muito disciplinada. Não, eu sou tão indisciplinada que eu me coloco algumas regras. Então, e eu acordo nesse horário e eu preciso de um tempo em silêncio. Então, por que eu acordo muito cedo? Porque nesse momento eu não tenho o meu marido demandando, não tem minha filha falando comigo. É o meu momento. Então, eu vou para ali, eu faço leitura, eu faço as minhas preces, eu faço anotações.
E depois eu simplesmente não faço nada. Eu já tive tanta ideia nesse momento, assim. De vir uma ideia, eu digo, nossa! Ou então eu estou pensando uma coisa, e um problema, só lá e vem uma coisa. Ou vem alguma informação sobre determinada situação que eu estou vivendo, ou sobre alguém. Parece que eu fico mais... Ampla. E aí eu dou espaço. Isso. Eu escuto mais, eu sinto. É tão bom, tão extensão. bom, que eu acordo 5 horas da manhã. Eu faço um café, eu gosto de tomar um super coffee. Antes eu tomo minha água, depois eu tomo um super coffee. E eu simplesmente paro. Eu não pego celular, eu não olho nada. Mas esse momento, ele dá no total dá uma média de 30 minutos, mais ou menos a 40 minutos. Perfeito. É muito rico. Eu me entendi em tanta coisa. Eu tive tanta ideia. Eu cresci tanto. Eu me escuto. Eu me vejo ali. Ali eu me proponho a estar ali. Perfeito, perfeito. Tu deixa de ser matéria para se conectar com o campo das infinitas possibilidades. É aí que entra a física quântica dentro do meu trabalho, né? Para a gente conseguir emitir essa extensão no nível de consciência, né? Porque a gente tem o agir, né? O efeito newtoniano de ver para crer, né? Ação e reação, né? Nós temos a nossa racionalidade e a gente tem um nível maior, que é a extensão da consciência perante a criatividade. Né? Como é que a gente faz para conseguir criar essa extensão? Quando a gente se transforma num nada. O fazer nada. É quando tu acalma teus pensamentos, teus sentimentos, e acontece a coerência entre o teu coração e o cérebro. Quando a coerência desses dois órgãos se manifesta em um fluxo contínuo, acontece uma extensão do teu nível de consciência. É onde vem os insights. O aha moment. Nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes? Pum! É normal a gente até dizer isso. Nossa, ó, não tinha pensado nisso. Sim, porque o coração ele tem um campo ele possui um raio de frequência de 3 a 5 metros. Ele é 5.000 vezes mais magnético do que o cérebro. O coração é magnético, cérebro é elétrico. Nós possuímos um campo eletromagnético. A velocidade e a força emitida pelo coração vai ser capaz de aumentar o teu campo de vibração. E aonde que nós vivemos hoje? No estabilizado, no coração, em ritmo estabilizado. Pum, pum. Porque os pensamentos estão tão acelerados que não deixa o coração trabalhar com esse magnetismo forte que ele tem. Mais uma razão para o exercício físico ser tão importante, porque o exercício físico é capaz de fazer o quê? Acelerar essas frequências. E é como, e se a gente quiser ainda trazer isso até para o âmbito religioso, se você faz questão de ter alguma base, existe aquela crença, todos somos deuses. Sim. Nós temos poderes que a gente não usa 1% do nosso poder. Sim. Nós somos deuses, nós temos capacidade de cocriação, nós temos infinitas possibilidades. Isso é bíblico. Sim, das 50 trilhões de células que existem dentro do nosso corpo, todas têm ouvidos para ti. Eu converso com uma minhas centelha células. Divina. Em todas essas 50 trilhões que estão girando mais de 500 terabytes de informações dentro do teu corpo, elas para estão tudo vivas. funcionar perfeitamente na hora de um corte na mão. Vamos lá, os glóbulos vermelhos, todo mundo em glóbulos ação. brancos, vamos começar a trabalhar ali, ó, né, para a formação da unha do teu dedo. Imagina um tanto de capacidade que a gente tem dentro da gente. E eu levo para o sentido espiritual nessa linha, porque isso te faz crer. E o crer é saber que existe uma centelha divina inserida acima de você, dentro de ti, que faz tudo isso funcionar. A vida. Deus está dentro Presente. da gente. E está aqui dentro. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando recebe a vida? Inspira. A gente saiu da barriga da mãe. Respira. E qual que é a última coisa que a gente faz quando morre? Respira.
A gente não para respirar. Aí vem breathwork, eu vou um curso para aprender a respirar. Gente, é parar 1 minuto e é prestar atenção na tua respiração. Tu já tem um curso. Já tem um curso? Tá dando atenção para ti. E foi aí que surgiu a ideia do livro, do Pratique Quem Você Quer Ser, para ter, não é indispensável, mas às vezes as pessoas precisam de ferramentas para ajudar nesse momento. Claro. Então o livro ele traz insights diários e provocações. Maravilha. Então cada dia a gente vai falar sobre, vai ter um livro para cada estação do ano. Eu usei a metáfora da estação do ano, que eu entendo que o nosso corpo ele trabalha como a estação do ano. Ele tem um momento da expansão, do recolhimento, do florescimento. Sim. Então agora vai sair o volume verão e que vai trazer palavras para você meditar sobre coragem, por exemplo. Então eu falo um pouco sobre a coragem e trago uma pergunta instigadora. Onde é que está faltando coragem para você? Então eu estou tentando incentivar as pessoas para ter esse momento, para ter essa solidão positiva, deliciosamente egoísta, da solitude, de você parar, você ler alguma coisa interessante. Você poderia não ler, ok, mas se você quiser ler, você vai ter. É isso que me ajudou. No início eu precisei de alguma coisa, eu precisei de livros para eu conseguir ordenar esse momento que não é tão comum na vida da gente. Não, a gente está cego para isso. A gente é programado para acelerar. Acelera, quanto mais acelerar, trabalha enquanto eles dormem. Sabe? Aquela coisa, e você fica, eu tenho que trabalhar, fulano tá dormindo, eu vou trabalhar, que é para eu ter mais sucesso. A gente tá vivendo nesse mundo de competição e comparação. E o step back, né? O fazer o step back, né? Tu comentou sobre coragem. Hoje tá virando luxo. Não, menina. O tempo, por que o tempo tá virando uma moeda? Um status social. Né? Antigamente era o quê? Quanto mais a gente trabalha, mais a gente mostra que tem. Né? Hoje em dia, quanto menos tu trabalha, mais status social tem, porque tu tem liberdade. Mas será que tem mesmo? Né? Então o tempo em si está virando uma moeda já. O importante é ter um tempo de qualidade. Qualidade. Falo 2 minutos. Quantas vezes nas minhas épocas que hoje em dia eu não atendo mais em academias, né? Eu saí, mas teve muitos anos da minha vida que eu entrava numa academia às 6 horas da manhã e saía às 8 horas da noite. E pegava 10 minutos para sair dali e sentar numa grama e sentir um pouco da realidade. Até um pleonasmo falar da realidade verdadeira. Que a gente fica nesse ritmo automático. Um ritmo completamente automático. Então, tu sair 2 minutos, que seja 10 minutos, para botar o teu pé numa grama, opa, me reconectei. Agora sim, eu vou voltar. A gente não desliga mais o motor, é a onda beta. Né? Hoje em dia, a gente tem um estresse para fugir. Né? Antigamente, a gente tinha um leão, um dinossauro para fugir. Tinha que caçar. Eram nesses momentos que a onda beta era ativa. O teu luta e fuga, teu foco tem que ficar diretamente numa convergência em relação àquela situação. Como a gente não tem um leão para fugir hoje em dia, a gente tem o estresse. Né? A gente tem a ansiedade. E o que acontece? A gente não usa o corpo em movimento. A gente vai alimentando essa produção de reações químicas geradas por essas emoções e o corpo vai ficando cada vez mais... A gente usa o corpo como depósito dessas emoções. Depósito, exatamente. Quando a gente não corre... Vai acumulando. Vai acumular. Tu vai transbordar o teu copo ali ao ponto daquilo virar o quê? A doença. Uma doença. Aquela identidade, ao ponto da pessoa falar assim, eu não consigo mais. Eu jamais vou ser... Não, eu sempre fui assim. Quem disse? A gente tem um potencial ilimitado dentro da gente, que não tem inteligência artificial ainda, né? Que consiga suprir isso. Nesse nosso nível de consciência e criatividade. Porque a gente esquece que a gente tem livre-arbítrio. Teve uma fala sua que eu gostei muito, que você falou algo do tipo que o personal trainer é uma profissão
que existe uma possibilidade de perder bastante com a inteligência artificial, mas que esse olhar sobre o outro, esse acolhimento, o lidar com essas emoções, a IA nunca vai conseguir. Não. O servir. O servir. Servir de forma humana. A IA, ela pode ser considerada uma ferramenta absurda para trabalhar junto contigo. Mas ela nunca vai poder te substituir, porque ela é alimentada pela tua criatividade. E se tu não treina a tua criatividade... Ela não vai ser bem treinada também. Ela não vai ser bem treinada. É esse contexto que eu quis colocar em relação aos personal trainers, né? Porque um exemplo foi, mais uma vez falando sobre a pandemia, porque foi na pandemia que eu tive uma virada completa, assim, sabe? Mediante o que eu sou hoje. Mas muitos personagens que eram inseridos só no 3 de 15, dentro da academia, de forma sistemática, quando as portas se fecharam, ficaria agora. O que eu vou fazer? Né? Entre várias outras profissões, mas foi ali que tudo acabou mudando para mim. Quando eu passei eu tinha acabado de voltar da Califórnia, de um curso, estava 1000 por hora, para botar tudo ali em prática, né? E fechou tudo. O meu mentor lá da Califórnia, ele tem uma academia que se chama Fitness Never Sleep, né? O movimento que nunca dorme. Então, o que eu comecei a fazer aqui? Eu acordava 3 horas da manhã, assim como ele acorda lá. Tava tudo silêncio, tudo parado, aquele ar limpo, não estava infectado. Eu ia para a quadra do meu prédio, ia treinar, pular corda e passar exercícios funcionais na quadra, só com o peso do corpo. Quando dava 7 horas da manhã, eu falava, pessoal, estou pronta para atender vocês online aqui. O que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Eu tenho 2 garrafas de 5 litros. Beleza, então a gente vai utilizar isso para fazer o teu treino hoje. Então eu trabalhava das 7 horas da manhã. Teve que se reinventar. Das 7 horas da manhã até 6 horas da tarde. Ia dormir 8h30, porque no dia seguinte, 3 horas da manhã, eu estava de pé lá na quadra do prédio, treinando, livre, mantendo a minha saúde, segurando a minha saúde, para me cuidar e assim conseguir cuidar dos outros. Então, se tu pega a mentalidade do take care of yourself so you can continue to serve the others, se cuide para você conseguir cuidar dos outros. A IA pode ser uma ferramenta maravilhosa para tu servir e assim descobrir cada vez mais o teu propósito. Não sei o meu propósito. Sirva! Ajude a pessoa. É assim que tu descobre o teu propósito. Fazendo a diferença na vida das pessoas. Isso. E não considerando a aluna, falando diretamente voltado à minha área, né, personal, como mais um potencial cliente. Poxa, eu tô uma mentalidade que eu acho muito ruim, assim, a pessoa em si, o profissional, tentar ser mais inteligente que o cliente, tentando estratégias de convencimento ali para que ele para tirar vantagem, para conquiste. Eu falo, antes de você ser interesseiro, seja interessante. Verdade. Fiquei até sem ar. Nem olhei meu roteiro. Não. Não. Porque assim, gente, é muita conversa. Então, a gente tem que ter o episódio com a Priscila, volume 1, volume 2, volume 3. Eu preparei um material maravilhoso, não usei nem metade. Mas eu vou fazer aquela pergunta para a gente encerrar esse primeiro encontro de vários, que eu acho que dá para a gente transbordar muita coisa boa ainda. Mas assim, hoje, aquela pessoa que olhou esse vídeo e disse, eu estou exausta, eu não aguento mais, eu não estou mais suportando. Por onde ela começa? Olhando para cima e respirando. Uma frase silenciando. Em silêncio.
né? Deep breath, big wish. Né? Deep breath, big dreams. Respire fundo e sonhe grande. Basta. E isso. Acredite. É. Acredite em você. A fé é saber. A fé não é querer. A fé é saber. É saber que isso pode mudar. E que tu possui, vou falar de novo, 50 trilhões de células dentro do teu corpo, esperando para ser ouvidas. Esperando o seu comando. E ali, dispostas a te ajudar. Tu não é teu corpo, tu não é teu pensamento, tu não é teu sentimento. Tu é uma consciência superior, de capacidade ilimitada e de potencial ilimitado. É isso que eu vejo no olhar de cada pessoa e essa é a minha razão de viver. Perfeito. Eu desejo verdadeiramente que cada pessoa que assistiu esse episódio descubra no seu corpo ferramentas e potenciais de cura, de se olhar, de se acolher e de saber que é possível seguir em frente, é possível ressignificar. Sim. Eu agradeço imensamente essa conversa contigo. Foi muito... Eu não tinha dúvida que ia ser maravilhosa. Eu sabia que a gente ia ter um encontro muito bonito, porque eu me conectei bastante com você, o tempo todo ali assistindo teus stories, teus vídeos. Realmente Obrigada. Eu mergulhei no teu mundo, na tua mente, Obrigada. Na tua forma de pensar. Eu precisei mergulhar e eu disse, não, ela tem que conversar comigo, porque eu sei que a gente pode transformar. Se a gente conseguir uma pessoa, Sim. A gente já cumpriu a meta. Com certeza. Né? Eu acho que é isso, a gente conseguir transbordar e mudar a vida de uma pessoa, já está pago. Já cumpriu o teu já propósito. Já cumpriu o propósito. Que esse é o propósito do Seja Cast. Tanto é que o nome é Legal. Seja. Seja. Você tem a possibilidade de ser quem você quer. E eu sempre vou dizer essa frase. Pratique quem você quer ser. Sonhe alto, sonhe grande. E vá atrás. O eu sou, né? O eu sou. Muito, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Já fica o convite, quando o livro sair, vamos gravar um novo episódio para a gente ser mais cirúrgico nos temas do livro, vamos conversar mais, que eu acho que a gente pode ajudar muita gente. Muito obrigada pela oportunidade e eu quero até dizer uma afirmação que o Bob Proctor, né, do livro Pense em Riqueza, faz. Sim. Ele fala que quando a gente conecta dois pensamentos nesse nível de extensão de consciência, a gente cria um mastermind. É quando duas ideias se reúnem e formam uma ideia grandiosa, né? Formando uma terceira ideia muito mais forte. Eu acho que isso é o sentimento de grandeza. Quando a gente consegue reconhecer no outro essa capacidade no próximo, né? nessa janela que tu me expressa pelo olhar, essa capacidade de ser além e impulsionar a pessoa a ser além também. E promover esse mastermind cada vez maior. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Então, não perde a oportunidade. Manda esse episódio para quem está em busca de propósito, para quem está em busca de sumo. Ficamos por aqui, muito agradecidas por todo o conhecimento, por todo o transbordo. E até o próximo episódio.